é uma pré-droga que é usada para a pele. Você até pode usar na pele da região palpebral. Mas no olho a gente usa o tacrolimus mesmo. O problema é que isso aqui que tem uma toxicidade importante, arde muito. Então, às vezes, o paciente não consegue usar. Você tem que começar a falar para ele, olha, usa à noite, na hora que você for dormir, e olha e observa como é que ele vai responder. Depois de uns 15 dias, se ele melhorou um pouco a intolerância, aí você passa para 2 vezes ao dia. Mas, sem dúvida, quando o paciente consegue usar, ele é cerca de 100 vezes mais potente do que a ciclosporina. Então, o paciente acaba melhorando. Também não tem efeito imediato. Começa o efeito de melhora depois de 30 dias de utilização. E uma vez que você já esgotou tudo isso e o paciente continua córtico-dependente ou desenvolveu um glaucoma córtico-dependente ou continua com crise, apesar de todos os seus esforços, aí não adianta, a gente tem que partir para a imunossupressão sistêmica mesmo. Dentro da imunossupressão sistêmica, a gente utiliza ciclosporina, micofenolato ou mesmo o tacrolimus sistêmico. Aqui eu brinco que é coisa de gente grande, você precisa de médico de verdade para tratar. Nós a gente não se mete a fazer uma imunossupressão sistêmica, a gente acompanha e, logicamente, tem um imunologista fazendo essa imunossupressão para a gente. Pode passar o próximo. Dentro do tratamento cirúrgico, existe a possibilidade de você destruir papila, isso é raro você ter que fazer. Lembra que papila, ela não é sinal de atividade da doença. A papila, algumas vezes, ela tem um comprometimento, um componente trófico na úlcera de córnea. E o grande problema da papila é que entre as papilas fica aquele muco que está cheio de mediador químico. Por isso é que às vezes fala, mas eu tirei a papila e melhorou. Melhorou porque você limpou, você tirou aquele muco todo. E logicamente tem pode ter um fator trófico também, de traumático dessa papila na úlcera. Mas quando você faz destruição de papila, você acha que é uma indicação? O ideal é você fazer essa destruição e cobrir com alguma coisa o tacho para evitar cicatrização muito importante no futuro. Com o que a gente cobre? Você pode cobrir com conjuntiva, que é complicado porque você vai mexer numa conjuntiva doente. Você pode utilizar a membrana amniótica, que rapidamente some e volta tudo de novo. Ou você pode usar mucosa oral, que ajuda por um tempo mais prolongado, porém é uma cirurgia muito mais invasiva para o paciente. As injeções supratarsais de corticosteroide de depósito são muito válidas, principalmente naqueles pacientes que você não tem certeza se ele está instilando a medicação ou não, e ele tem uma hipertrofia papilar grande. Então, você faz a injeção do corticoide, da triacinolona, ou mesmo da dexametasona de depósito na supratarsal, e esse corticoide vai ficar atuando aí durante os 40 dias e o paciente tem uma melhora do quadro. E por último, a ceratectomia, naqueles casos onde você tem aquelas leucoplacas nas úlceras em escudo, se você não tirar essa leucoplaca e ajudar na cicatrização, realmente a gente não consegue uma cicatrização perfeita desse quadro. Pode passar o próximo. E a última coisa que a gente teria seria, então, a perspectiva de estar utilizando o anti-IgE, né? Que é um anticorpo monoclonal recombinante humano, que é o omalizumab, que tem um preço também muito grande. A desvantagem é que ele não é permitido no Brasil em crianças abaixo de 12 anos. O custo também não é um custo baixo. E a grande vantagem dele é que ele é um anti-IgE, ou seja, ele segura o quadro de alergia antes de começar qualquer processo de degranulação de mastócito, né? Hoje ele é utilizado basicamente em pacientes com asma e tem muito pouco já descrito em relação a anti-IgE no olho, mas fica aí uma perspectiva para a gente no futuro estar utilizando no tratamento dessas conjuntivites alérgicas. Bom, Freda, tranquilo aí? Vocês estão tranquilos? Podemos passar para a próxima? Tá bem. Alguma dúvida? Ótimo, tudo ótimo. Alguma dúvida aqui? Por enquanto o pessoal Tá caladinho? tá caladinho. Vou acordar, gente. Vamos lá. Bom, vamos falar um pouquinho sobre olho seco agora? Então, Eu estou no primeiro slide do olho seco, Freda, passando por... tinha um caso clínico antes, eles vão passar agora. Ah, eu tirei a casa clínica, senão não ia dar tempo. Tá. Então, Depois a gente volta. Tá, olho seco já tá aqui. Então vamos lá para definição de olho seco. Tá, estamos aqui já. Chegou? Sim.
Então vamos lá, o que a gente tem como olho seco? É uma desordem de filme lacrimal, uma doença no filme lacrimal causada ou porque está evaporando muita lágrima ou porque está produzindo pouca lágrima. Muitas vezes é mais uma alteração na qualidade da lágrima do que na quantidade da lágrima. Essa doença é uma doença que tem vários fatores e ela altera superfície e lágrima e causa desconforto no paciente, causa alteração visual, distúrbio visual, causa alteração de osmolalidade que vai levar a um quadro de inflamação. E essa inflamação lesa a célula epitelial, então por isso a gente tem que tratar esses pacientes. Pode passar a próxima. A gente vê olho seco muito mais no sexo feminino, muito mais os pacientes que estão envelhecendo. No consultório, cerca de 25% dos pacientes têm algum tipo de queixa de olho seco. 50% de usuário de lente de contato, em algum momento da vida dele, ele vai desenvolver um quadro de olho seco e muitas vezes esse quadro de olho seco não permite que ele continue usando a lente de contato com conforto. O olho seco, ele é muito influenciado com efeitos do meio externo e do meio interno, ou seja, o dia a dia do paciente, o que ele faz no seu trabalho, a maneira como ele trabalha, a idade, o uso de medicamentos, tamanho da fenda, como é que ele pisca, posição do computador, se tem umidade de ar baixo ou não, isso tudo vai influenciar muito nesses pacientes, aumentando ou diminuindo a sintomatologia do paciente. Pode passar? Dentro dos fatores ambientais, pode ir clicando, tá, Estrela? O que a gente tem é o computador como sendo um grande vilão atualmente, quer dizer, o paciente tem que saber que ele tem que piscar quando ele está trabalhando com o computador tem que ficar mais baixo do que o nível do olho, para ele ter uma exposição menor e não ter tanta sensação de cansaço no final do dia. O uso de medicamento antihistamínico, antihipertensivo, antidepressivo, são todos medicamentos que diminuem a formação da lágrima, a quantidade de lágrima. Podem ser um gatilho para iniciar a sintomatologia de olho seco num paciente que estava bem até agora. Pode clicar de novo. Bebida, o paciente bebe muito álcool, ele vai ter sensação de olho seco muito mais frequente. Pode passar o próximo. Tempo seco, ar-condicionado, ar-condicionado, aquecedor do ambiente, quer dizer, vento demais, isso tudo vai alterar os sintomas desse paciente. E, logicamente, poluição também é um fator importante que a gente tem agravando os sinais de olho seco. Então, muitas vezes o paciente está numa região, você só manda, ele consegue mudar de área, ele já começa a melhorar os sintomas todos que ele apresenta. Pode passar? Dentro da classificação do olho seco, a gente tem um grupo que é então causado pela deficiência de água, que é um grupo muito mais grave. Não é o mais comum na nossa região, quer dizer, a gente tem mais pacientes com olho seco evaporativo do que deficiência de produção. Mas esses pacientes com deficiência de produção, nós muitas vezes somos os primeiros a fazer o diagnóstico de uma doença sistêmica, que são os pacientes que têm a síndrome de Sjögren. Logicamente, existem aqueles que são também não Sjögren, mas síndrome de Sjögren, tanto primária quanto secundária, o primeiro sintoma pode ser diminuição de filme lacrimal e quem vai fazer o diagnóstico vai ser o oftalmologista. Então, qualquer paciente com deficiência, com sintoma de olho seco, nós somos obrigados a pesquisar muito bem se esse paciente tem algum fator de risco para a síndrome de Sjögren. Uma vez que você procurou toda a parte ocular, tanto extrínseca quanto intrínseca, não achou causa nenhuma para que seja esse olho seco, ou seja, nunca usou lente de contato, nunca fez cirurgia refrativa, não usa medicação nenhuma, nunca teve nenhuma conjuntivite séria que possa levar esse olho seco, não tem uma disfunção de glândula de meiboma importante, a gente é obrigado a pesquisar síndrome de Sjögren nesses pacientes. Então, aqui existe um grupo de pacientes também que ele vai interpolar, quer dizer, que ele tem as duas patologias, ele tem uma parte evaporativa e uma parte de deficiência de humor aquoso, e aqui lembrando que tem todo o efeito do ambiente, podendo piorar ou não os sintomas desses pacientes. Pode passar? E quais são esses sintomas? Quando o paciente tem um olho seco, igual esse do slide do pemphigoide, é fácil, né? Qualquer um faz diagnóstico. O problema é que a grande maioria, o que chega no consultório da gente, são sintomas muito inespecíficos. Então, são aqueles pacientes que você tem que conversar, você tem que escutar o paciente,
sentir, ver, perguntar para ele como é o que ele sente, que hora que ele sente, tem alguma coisa que ele faz que piora ou que melhora isso, está relacionado com alguma coisa, quer dizer, se a gente não conversar com o paciente, muitas vezes você não faz diagnóstico do olho seco incipiente. Ele queixa queimação, prurido leve, claridade atrapalha, sensação de corpo estranho, secura, é um peso no olho no final do dia, um cansaço, uma vontade de dormir depois que ele trabalha muito tempo. E muitas vezes ele queixa de lacrimejamento. Aí você fala, você tem olho seco, o paciente, você está louca, como é que eu tenho olho seco se eu estou lacrimejando? Primeira coisa que o paciente, uma das primeiras coisas que o olho faz é lacrimejar quando ele está ressecado. O paciente então tem que entender isso, né? E o embaçamento visual cada vez mais está aparecendo dentro dos sintomas do paciente. Então é aquele paciente que ele vem e fala, doutor, eu começo a ler, começa a embaçar tudo, eu não sei o que está acontecendo. Aí você vai, faz a refração, é óculos nada. Muitas vezes ele tem um grau, mas o que está acontecendo é que ele está prendendo a atenção dele, ele esquece de piscar, altera totalmente a qualidade da lágrima e aí embaça a visão dele. Então aí ele tem que parar muitas vezes, voltar, piscar, molhar o olho e volta e fica bem. Então realmente a gente tem que ter bastante cuidado com a sintomatologia. É uma visão que pode flutuar durante o dia e muitas vezes os sintomas eles são muito piores pela manhã e no final do dia do que durante a noite. E logicamente eles pioram com algumas situações, ar-condicionado, leitura, tudo mais. Próximo. Como é que a gente faz diagnóstico de olho seco? Olho seco não é fácil fazer diagnóstico nas fases iniciais. Então, de todos esses exames que vocês estão vendo aí, o que a gente realmente usa mais no dia a dia, além do diagnóstico clínico, é o tempo de ruptura do filme lacrimal. Isso é importante. Pinga o fluoresceína e olha com o paciente na lâmpada de fenda quanto tempo demora para aparecer as manchinhas, a romper o filme lacrimal. Esse é um exame que ajuda bastante. Usar corantes, né, colírios que coram células em sofrimento, como a lisamina verde e o rosa bengala, podem ajudar, mas já na fase mais tardia do quadro. O Schirmer, ele vai medir a quantidade da água, de lágrimas, ele não me dá alteração de qualidade de lágrima. Então, muitas vezes o paciente tem toda a sintomatologia de olho seco, você faz o Schirmer está normal. Então, não é um exame também que é muito fácil da gente fazer no dia a dia e obter respostas desse paciente. A osmolalidade, que seria o principal mecanismo, quer dizer, medir a osmolalidade da lágrima, a osmolalidade está alterada, é olho seco, não, a gente não tem aparelhos fáceis. Hoje existem aparelhos disponíveis no mercado, porém, ainda não existe uma normatização no resultado desses aparelhos e ainda tem um custo bastante complicado para o dia a dia a gente ter um Tier Lab no laboratório, por exemplo. Então a gente acaba ficando basicamente com diagnóstico clínico e ruptura de tempo lacrimal, corantes e o Schirmer teste no dia a dia do consultório. Pode passar o próximo. Uma vez que a gente fez o diagnóstico do olho seco, como é que nós vamos tratar o nosso paciente? Eu tenho que tentar estabilizar o filme lacrimal, eu tenho que, se ele está diminuído, eu tenho que tentar aumentar a produção do humor aquoso. O que está lá, a lágrima que está lá, eu tenho que tentar fazer com que ela fique mais tempo em contato com o epitélio da conjuntiva e da córnea possível para poder melhorar os sintomas do meu paciente.